Retomando as gravações aqui no canal de Economia, eu precisei parar por um tempo, dei umas semanas de folga das gravações, e no último vídeo eu tratei sobre o princípio número 1 da economia, que é o seguinte: as pessoas enfrentam trade-offs. Lembrando, eu estou utilizando este livro para construir essa playlist de economia básica aqui no canal, é o livro do Mankiw, que é um livro bastante utilizado na faculdade. Inclusive na minha faculdade de economia a gente utilizou bastante esse livro. E aí ele começa o livro, o capítulo 1, com os 10 princípios de economia. E ele divide em 3 partes, basicamente. Como as pessoas tomam decisões, aí tem alguns princípios relacionados a isso. Depois, como as pessoas interagem, mais outros princípios, e como a economia funciona. Então, os 10 princípios são divididos e organizados dessa maneira. No vídeo anterior eu tratei sobre o princípio número 1, como as pessoas enfrentam trade-offs, e basicamente esse princípio, retomando aquele conteúdo, é que para tudo existe uma escolha, ou seja, nada de graça. Então, sempre, em qualquer decisão que a gente tome, e aqui nesse caso estamos falando de decisões econômicas, você sempre terá, ou nós, sempre teremos que tomar um caminho e não outro. Então, sempre existe uma escolha conflitante. Então, trade-off significa isso, significa uma escolha conflitante. E hoje eu quero tratar sobre o princípio número 2. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. E então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, baseado no livro do Mankiw, Vamos lá, princípio número 2. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Antes mesmo de entrar no texto, porque eu sempre faço a leitura, eu prefiro assim. Primeiramente eu gravo o vídeo para que eu possa tentar retomar esse tipo de conteúdo e aprender, ou trazer novamente à memória. E aí como forma até de fixar melhor o conteúdo, se eu busco um livro, O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Bom, se parar para pensar, esse princípio ele é linkado logicamente com o primeiro, porque o primeiro diz o seguinte: as pessoas enfrentam trade-offs, Então, uma escolha conflitante entre, por exemplo, entre eu estar aqui gravando o vídeo e fazendo qualquer outra coisa, eu preferi estar aqui gravando o vídeo. Então, houve uma escolha conflitante e eu optei por estar aqui. O princípio 2 diz que o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. O que isso significa? Para estar aqui gravando, eu deixei de fazer outra coisa, deixei de estar em outro lugar. Então, me custou estar aqui, não estar no outro lugar. Então, o princípio 2 é basicamente isso. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. O custo de eu estar neste momento aqui gravando este vídeo é eu não estar em outro lugar, não estar fazendo outra coisa, não estar editando vídeo de um outro tipo de conteúdo, enfim. Isso seria o resumo, então, desse princípio número 2. Mas, para não ficar aqui somente no que eu deduzo que seja, vamos ao texto, que inclusive é bem curto. Ele diz o seguinte... Aliás, essa semana toda eu vou falar isso porque eu comprei uma câmera, uma Canon SL2, usada, É a minha primeira câmera e eu estou muito feliz porque eu estou testando ela. Eu não sei nem como é que está ficando esse áudio nem nada disso, e muito menos o vídeo. E aí eu estou feliz porque eu quero ver como é que fica, Eu estou olhando aqui para a telinha agora. Antes eu sempre utilizei a minha GoPro, para gravar esses conteúdos assim. E também não faço edição do vídeo, então eu gravo e já subo para o YouTube dessa maneira mesmo. E vai ser assim os primeiros muitos vídeos de economia, sempre sem edição. Quando eu puder eu faço essa edição. Esse vídeo já está com 3:49. Vamos lá então, princípio 2, o que o texto tem a nos dizer? Por que eu mencionei a câmera? Porque talvez dê diferença, Porque nos vídeos da GoPro, não sei se essa gravação vai ficar assim, mas esse fundo aqui é para estar desfocado, não sei se eu mexi na configuração corretamente ali. Enfim, a qualidade do vídeo também aumenta, Então até me acostumar, talvez o áudio dessa câmera aqui, dessa gravação esteja estranho, enfim, várias coisas até eu aprender a operar, Inclusive, olha só, consigo ver no celular o que está acontecendo aqui, ela tem Wi-Fi, como era com a GoPro também, O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Como as pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, escolhas conflitantes, a tomada de decisões exige comparar os custos e os benefícios de possibilidades alternativas de ação. Em muitos casos, contudo, o custo de uma ação não é tão claro quanto pode parecer à primeira vista. Vamos considerar, por exemplo, a decisão de ir à faculdade. Os benefícios principais são um enriquecimento intelectual e uma vida com melhores oportunidades de emprego.
Mas qual é o custo? Para responder a essa pergunta, você talvez se sinta tentado a somar os gastos que tem com anuidades, livros, moradias e alimentação. Entretanto, esse total não representa aquilo que você sacrifica para passar um ano na faculdade. Há dois problemas com esse cálculo. Primeiro, ele inclui algumas coisas que não são, na verdade, custos para frequentar a faculdade. Mesmo que você abandone os estudos, precisará de um lugar para dormir e de comida para se alimentar. Os custos de moradia e alimentação somente serão custos se forem mais caros na faculdade do que em outro lugar. Então esse caso não se aplica, né? Segundo, esse cálculo ignora o maior custo de cursar a faculdade, o tempo. O tempo, nesse caso, é o maior custo de cursar uma faculdade neste exemplo. Quando você passa um ano assistindo às aulas, lendo livros e fazendo trabalhos, não pode dedicar esse tempo a um emprego. Então esse é um importante custo de oportunidade que tem a ver com o tempo. Para a maioria dos alunos, os salários que deixam de ganhar enquanto estão na faculdade são os principais custos de sua educação. O custo de oportunidade, e aqui surge um novo conceito, o custo de oportunidade de um item é aquilo que você abre mão para obtê-lo. Quando decidem, por exemplo, cursar uma faculdade, os tomadores de decisões precisam estar cientes dos custos de oportunidade que acompanham cada ação possível de fato. E geralmente eles estão. Atletas universitários, por exemplo, que podem ganhar milhões se abandonar os estudos e se dedicar ao esporte profissional, estão bem cientes de que, para eles, o custo de oportunidade de cursar a faculdade é muito elevado do ponto de vista financeiro. Não é surpreendente, portanto, muitas vezes, eles chegarem à conclusão de que o benefício de uma educação superior não compensa o custo de fazê-la. E aí tem uma nota, tem um quadro com a síntese, né, do que significa o principal conceito do vídeo de hoje, que é custo de oportunidade, é aquilo que devemos abrir mão para obter algum item. Bom, eu não sei se ficou minimamente claro, mas esse princípio 2 de economia, então, de economia básica, né, o custo de alguma coisa é aquilo que você deseja para obtê-la, é exatamente isto, que uma vez que você enfrenta uma escolha conflitante entre um caminho A e um caminho B, vai haver um custo. Se optar pelo caminho A, o custo é tudo aquilo que você está deixando de fazer no caminho B. Então, este é o princípio 2, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. E por que esses princípios são importantes a gente ter essa noção para entender a economia? Bom, são princípios básicos de economia. Tendo noção disso, a gente consegue compreender minimamente a economia, como que ela funciona, a economia como um todo, ou a economia pessoal, enfim. Então, o princípio 1, volto a repetir, as pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, as pessoas enfrentam escolhas conflitantes. E o princípio número 2, o vídeo de hoje, se as pessoas enfrentam escolhas conflitantes, uma vez que elas tomem essas decisões, princípio número 2, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Optei pelo caminho A, logo não seguirei mais o caminho B. Então o custo do caminho A é não seguir o caminho B. É mais ou menos por aí, beleza? Eu fico por aqui. No próximo vídeo eu quero tratar sobre o princípio 3. As pessoas racionais pensam na margem. Semana que vem, valeu!